Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jornada Cast. Enorme prazer mais uma vez estar sentado aqui nessa cadeirinha no nosso estúdio. Acho que já são quantos episódios mesmo, Fred? 7? 8. 8 episódios, mas tem episódio que está no forno. Enfim, sejam bem-vindos ao Jornada Cast mais uma vez. Eu sou o Fernando Parreiras e hoje a gente vai bater mais um papo aqui com uma pessoa comum, mas que nos inspira. Tem gente que tem me perguntado, Fernando, todo mundo é comum? Sim, nós somos comuns, porque o único ser especial que existe se chama Jesus Cristo, tá bom? O resto nós somos cópia e semelhança dele, pela graça divina e pela misericórdia. Bom, o que nós vamos bater um papo aqui hoje? Essa pessoa que está aqui, ela foi uma indicação de uma pessoa conhecida, de uma família conhecida, deve ter quase um ano, e até então eu só o acompanhava ali pelas redes sociais. Eu sempre dou essa introdução aqui, né, o plano de fundo, para vocês entenderem qual que é o objetivo do Jornada Cast. É alcançar pessoas, mas a gente não está falando de quantidade, a gente está falando de qualidade. E aí, voltando a esse convidado, eu geralmente não converso com as pessoas antes, porque, assim como eu estava explicando, inclusive, para ele, quando a gente conversa com as pessoas antes, quebra um pouco do clima, assim, porque o interessante é que eu aprenda. Eu estou me desafiando toda vez que eu sento aqui para poder aprender com esse outro convidado. Mas, enfim, hoje mais cedo, o marketing tinha feito contato com ele durante a semana, hoje mais cedo, andando com o cachorro, veio para mim assim, bate um papo com esse convidado antes. E a gente bateu um papo às 5 horas da tarde. Até então eu não sabia o motivo da gente estar sentado aqui. Agora eu sei, exatamente. Ou seja, Deus faz as coisas extremamente corretas, fazendo união de improváveis para um bem comum chamado por amor. Guarda isso daí, que em breve a gente vai falar um pouco mais. Sem mais delongas, eu gostaria de apresentar para vocês esse convidado de hoje, que é o William Dumont. Cara, obrigado, bem-vindo, e que honra ter você aqui para a gente poder bater esse papo. Obrigado, Fernando, pelo convite. Uma honra para mim estar aqui com você. Você é um cara aí muito recomendado, né? Quem nos conectou falou assim maravilhas de você. E é um privilégio poder encontrar na jornada aqueles que estão indo para o mesmo caminho, né? E sem a gente saber, que é o mais massa de tudo isso, né? Assim, o que mais me encanta é, você usou palavras aí, jornada, enfim, pô, tá todo mundo numa jornada, e eu creio que essa jornada é uma jornada por reino, mesmo que alguns não queiram acreditar, essa Sim. é a jornada, né? Mas bacana demais de ter você aqui. Quem indicou foi a Mari, o Edu, família super abençoada da nossa célula. Um abraço para todo mundo aí. E, inclusive, o William também é legendário, o Fred é legendário. Olha só como é que esse movimento está crescendo aqui no Brasil e literalmente no mundo. William, vamos lá, cara. Eu tenho feito essa... Eu estou chamando de temporada porque é sempre bom a gente definir alguns temas, enfim, e um período, assim. O Jornada Cast tem sido feito por tocar o coração, vai chegar uma hora que provavelmente, pô, já deu. Vamos dar uma pausa, depois a gente volta, mas eu também não sei quantos episódios vão ter nisso. Mas a temática, apesar que o tema em si é livre, mas eu estou começando todos eles dando uma ênfase ao ser que está aqui, né? Então, obviamente, estou puxando por causa do livro também, que é o Ser, Reflexões e Práticas de um Ser Comum. Inclusive, esse é seu, pode ficar com ele já trouxe ele assinado aí para você. Olha, pessoal, essa assinatura aqui, mais R$10, compra o que com R$10, hein, Fred? Uma latinha de coca. Uma latinha de coca, viu? Mas, esse é seu, e aproveito, cara, para poder perguntar, quem é o ser que está aí e tudo aquilo que você não vai conseguir levar. Certificado você não leva, troféu você não leva, a casa você não leva, o carro você não leva. E aí? O que sobra do William como ser? O ser que está aqui hoje era um ser que talvez nem sabia quem era. Perdido talvez um pouco na vida, com uma experiência aí até meus 30 anos de idade, vivendo, né, achando que estava vivendo de fato uma verdadeira vida ali, mas que me descobri depois aí, entendendo
o amor de Deus, entendendo realmente quem que a gente pode ser nele. E aí, através desse novo ser que eu passei a ser, eu fui ser pai, marido em primeiro lugar, né? Marido da Gabi, meu amor, te amo, pai da Vitória. Hoje, um homem que tem um coração aquecido assim, para poder transformar vidas, né? O meu propósito é que vidas sejam transformadas assim como a minha vida foi transformada. Ajudando no entendimento, na compreensão, ajudando na gestão da emoção, entendendo os gatilhos emocionais, sabendo o que isso está produzindo, por que as pessoas vivem o que vivem. Uma das coisas que eu gosto muito de falar, né, do ser que está aqui hoje, é um ser que quer ajudar as pessoas a entenderem o seguinte, tá, por que você está vivendo o que você está vivendo? O que sucedeu para que você chegasse até aí? Então esse sou eu, um cara que gosta de futebol, um cara que gosta de atividade física, um cara de muitos amigos. Sou um cara que, na minha história, a amizade é algo marcante para mim. Um homem leal, um homem que busca o caráter e que realmente está aí para poder contribuir, né? Maior é aquele que serve. Então esse é o lugar que a gente almeja. Bacana demais. Mineiro? Mineiro de BH, nascido e criado por aqui. Aqui em BH, para quem não conhece, né? As pessoas que talvez não conheçam aqui, mas fui muito criado no Barreiro. O Barreiro é um lugar que é um interior dentro de BH, praticamente. Tá entre Belo Horizonte e Contagem, não é? Eu sou de Contagem, então conheço a região. O Barreiro ali, se você for olhar, né, as pessoas se conhecem, todo mundo, é como um interior mesmo ali, sabe? E essa conexão de proximidade entre as famílias que foi passando de geração em geração trouxe esse envolvimento de amizade. Então a gente tem muitos amigos, a gente foi criado no meio de sempre estar rodeado de muitas pessoas, jogando futebol num clube, estando na casa de alguém, colégios, todos os ambientes eram sempre com pessoas do mesmo ciclo, mas eram muitas pessoas, porque a geração de cima do Barreiro conseguiu transmitir isso para a geração de baixo. Então eu vejo como que uma geração, ela constrói uma geração seguinte. E lá no Barreiro a gente pode ver isso, é muito legal. É muito legal morar em bairro, né? Obviamente hoje em dia existem os bairros, mas eu estou dizendo assim, acredito que você teve a mesma experiência que eu, Fred, todo mundo que é mais ou menos dessa época aí, 80, 90, de viver em bairro mesmo, mas bairro onde a gente morava em casa, brincava na rua, né? Enfim, tinha aquela convivência ali de sentar e de trocar uma ideia. E eu lembro que eu ficava sentado de frente trocando ideia até tarde com os amigos, enfim, depois ia tomar banho, tinha que tomar um banho de mangueira antes, porque minha mãe não deixava eu entrar, porque estava muito sujo. Menino, tem que lavar o pé primeiro para poder entrar dentro de casa. E não importava se estava calor ou frio, eu tinha que lavar o pé na água fria. Mas hoje em dia a gente vê que essa geração não tem mais, né, cara? Infelizmente, assim. Tanto que existe a Insane, onde a gente está gravando aqui, que é um espaço justamente para aquilo que as pessoas não têm, as crianças não têm como brincar mais lá de fora. Traz os meninos para cá para os meninos ficar sujos aqui. Tem mangueira aqui também, dá para dar um banho nos meninos na mangueira também, né? Mangueira fria, tá, gente? Modo antigo. Mas brincadeira à parte, você veio disso, né, cara? E hoje, no assunto que a gente vai falar aqui, que é comportamento humano e tudo, as gerações influenciam demais nisso, né? Demais. Uma geração, ela é resposta de uma outra geração, né, Fernando? A gente vê hoje as pessoas falando da geração mimimi. Tá, mas quem construiu essa geração? Você vai ver aí uma geração anterior dizendo, mas não pode dizer nada para vocês. Vocês não suportam, vocês não conseguem, vocês só querem reclamar, vocês não se envolvem, não se comprometem, só querem ficar nisso, só querem ficar naquilo. Tá, mas quem que desenvolveu isso? Eu acredito que uma geração de pai e mãe, ela desenvolve os filhos. E ela tem a capacidade de treinar os filhos, ela tem a capacidade de conduzir, de direcionar, de mostrar o que é importante, de trazer valores, de ouvir os filhos, saber o que está no coração deles. Isso tudo faz parte para poder construir uma próxima geração. Sim. Então, se nós estamos hoje numa geração que as pessoas falam de mimimi, para mim nada mais é do que uma geração ferida. Se você parar para poder pensar, uma pessoa quando ela está ferida, imagina só para você ver que do lado de cá eu teria uma ferida muito forte, né? Pensa nisso. Uma ferida muito forte do lado de cá. E do lado de cá eu não teria nada, ok? E aí eu vou colocar uma blusa de frio,
e nós vamos andar aqui, nesse lugar, e aqui está tendo um evento cheio de gente. Alguém passa e esbarra em mim do lado de cá. Provavelmente, qual vai ser a minha reação? Eu vou sentir dor e vou atacar aquela pessoa, bem provavelmente. Poxa, as pessoas não estão vendo por onde andam, que pessoas, povo sem noção, não dá para ficar aqui não, então eu fico irritado, eu sinto dor, eu ataco. Agora, se ela esbarra do lado de cá, eu não sinto dor. E às vezes ainda fala assim, desculpa também. Não, tá tudo bem, fica tranquilo. A mesma ação, com atitudes diferentes. Porque aqui, onde eu estou, sem nenhuma ferida, eu dou a outra face. Eu permito que talvez alguém que esbarrou em mim, eu falo, cara, vai com Deus, tá tudo bem, desculpa também. E lá de cá que eu tô ferido, eu sinto dor e começo a atacar. Uau. E principalmente hoje as pessoas estão querendo cutucar, né? Assim, tem isso, né? Assim, eu vejo essa evolução também de uma forma de... às vezes você está lá em paz, alguém vai lá e cutucar sua ferida. E cutuca esperando que você também seja o ser que não vai revidar. Ou seja, é um trabalho também diário de defesa, né, cara? De trazer isso pra gente e falar assim, opa, as pessoas elas não podem tocar em mim porque elas não sabem, não tá vendo ali no exemplo que você deu, mas eu ainda tenho que aprender a lidar das pessoas que querem bater em mim no meio do caminho, né? Que querem me ferir ainda, né? Sim. Mas assim, né, Fernando? Por que querem ferir? Sim. É o que eu falo, né? Quando eu tô falando desse tipo, né, dessa analogia que eu fiz aqui, quando eu falo dessa analogia, eu tô falando sobre a alma. Sim. A alma, ela está ferida. E aí, às vezes, cara, é tão incrível como que a gente se sente sem que o outro faça algo diretamente para mim. Então, imagina que a gente chegou aqui e você me cumprimentou de um jeito onde eu não gostei, não tem nada a ver com você, simplesmente eu me senti mal por aquilo. Eu já começo, não, porque o Fernando é grosso. O Fernando é isso, o Fernando é aquilo, o Fernando é tal. Poxa, às vezes você estava corrido, não deu tempo de me dar uma atenção que você talvez gostaria de dar, pelo que pouco que eu já te conheço aqui, já sei que você é um cara que gosta de conversar, um cara apresentável e tal. Simplesmente já começam a arrumar julgamentos. Por quê? Porque eu não me senti bem. Talvez não me deram a atenção que eu esperava. Talvez não me olharam, eu queria ser notado. Então, se uma pessoa está com essa necessidade e ela está vendo ali que é uma necessidade grande, totalmente aos olhos das pessoas, faltou. Porque quem está saciado não está com essa falta toda. Então, o impacto vai ser menor. Perfeito. Entende? Perfeito. E geralmente a pessoa não sabe que está assim também, né? Nós não sabemos. Eu estou falando assim, a gente precisa de ser ajudado. Sim. Né? O grande desafio em conteúdos, eu vejo que é isso. Como que eu ajudo pessoas a entenderem que elas estão precisando. Sim. Porque se você sair por aí hoje e dizer o seguinte, vamos falar sobre perdão, no digital hoje, se você colocar a palavra sobre perdão e começar a soltar conteúdos como diz, porque eu faço inclusive, pouca adesão. Por quê? Não, eu não preciso. Sim. Cara, não é que você não precisa, é porque você ainda não entendeu o que te machucou, o que desencadeou para que você se sentisse mal em certos momentos. Primeiro sintoma que eu consigo ver assim notoriamente que nós precisamos de uma cura ou de olhar para um ponto que a gente talvez não está percebendo é uma alma atribulada. Quantas vezes as pessoas estão com sensação de falta de paz? Às vezes estão atribulados, estão nervosos, aflitos, né? O Brasil é o mundo que mais tem ansiedade. Depressão está altíssimo. O que está chegando nesse lugar? Você acha que o nível de ansiedade é tão alto, o nível de depressão é tão alto, se você passar um pente fino em 100 pessoas, quantas delas não vão achar que é com elas? Sim. Até pelo autodiagnóstico, né? Até pelo autodiagnóstico de muitas vezes a gente se sentir em extrema ansiedade e esse sentimento eleva ainda mais a ansiedade. Né? É uma Sim. briga interna que você tem, porque você está se colocando numa posição de ansioso, eu estou ansioso, e você está produzindo cada vez mais ansiedade. É um ciclo, né? Sim. E detalhe, né? Como que e aí, Fernando, é onde eu vejo que o ganho na vida de uma pessoa é ela aprender a reconhecer. Porque, veja bem, se eu preciso mudar isso de lugar,
Eu só consigo mudar de lugar se eu ver que está fora do lugar. Se eu não vejo, como que eu mudo? Eu brinco, né? Eu brinco não, mas eu falo muito sobre isso com um tom com um ar de leveza, mas é mais fácil mudar do que ver. Como que eu vou mudar algo que eu não vejo? Eu não consigo fazer isso. Então nós precisamos de pessoas ao nosso redor, pessoas que são sábias, pessoas que são leais, pessoas que têm espaço no nosso coração, mentores, familiares, cônjuge, pai e mãe, amigos, que vão nos ajudar a olhar para um lugar e dizer, cara, você está vendo isso daqui? Você está percebendo aquilo dali? Que vão nos ajudar a ver os pontos cegos. Você quer ver como é que isso comunica na prática? Alguém chega e fala assim, você está nervoso, hein? O que a gente faz? Tô não, tô beleza. Tô tranquilo. Cara, ele acabou de te dar um sinal. Observa. Às vezes você está nervoso. Nossa, você foi grosso, hein? Não, não foi grosso, não é porque... Aí a gente sempre tem o quê? Uma justificativa. Como que a gente aprende a não ficar mais nesse bloqueio e na defensiva? A gente se abre e diz, o que você está querendo dizer com isso? Me fala um pouco mais. Toda vez que eu estou justificando ou negando, eu estou construindo uma barreira onde nada entra. Se não entra, eu não vejo. Se eu não vejo, eu não mudo. E tem o principal, cara, no que você está falando, que assim, a maioria das vezes, a gente tenta mudar antes de ver. Porque a gente julga que a gente está certo. Não procura uma ajuda, né? É o famoso quebra-cara várias vezes. Né? Já quebrei a cara várias vezes. Automedicação. Automedicação, autodiagnóstico, né? Achar que o seu movimento, ou seja, o seu ato de mudar, você já é especialista, você já sabe. Você foi ali e estudou. Cara, primeiro, veja, isso não é exercício fácil, cara. Assim, isso é um exercício de... Posso estar falando muito errado, porque eu não sou especialista no assunto, mas isso é um exercício de verdadeira humildade. De você se reconhecer o seu ser mesmo e querer uma melhoria para o seu ser. E aí a gente volta no autoconhecimento. O autoconhecimento nada mais é do que você se policiar o tempo inteiro, se conhecer e estar aberto a ver para mudar. Cara, perfeito isso, mano. Assim, você está trazendo uma ótica para mim que é diferente, que é isso, assim, é mais fácil a gente realmente mudar do que a gente vê. E não é isso, cara. Esse é o verdadeiro quebra-cara o tempo inteiro, né? Agora, William, cara, curiosidade está batendo na minha cabeça aqui. Isso veio, igual você falou, cara, o cara que tentou viver de uma forma e tudo, isso veio de um aprendizado seu, por isso que hoje você está servindo esse conhecimento para as pessoas aí, ou seja, você foi um cara que teve esse mudar antes de ver, você passou por isso na família, porque, até para te dar um pouco mais de contexto dessa minha pergunta, eu não venho de uma família que meus pais me ensinaram a ver para mudar. Meu pai, na verdade, me mostrou que ele mudava pela força dos próprios braços antes de ver. E tá tudo bem, porque era o alcance que meu pai tinha, né? Porque nós precisamos nos colocar na posição de humildade para poder enxergar, ou ao menos alguém nos falar para onde a gente ir, para a gente poder alcançar aquilo. Se eu não sei o alcance que eu tenho, mano, eu vou tentar ficar mudando. Faz sentido para você isso? Você veio mais ou menos dessa lógica aí ou não? Então, eu tive um histórico muito forte aos meus 30 anos de idade, né? Onde eu tive um encontro real com Deus. Naquele momento, Deus deixou de ser um Deus de longe para mim. Uau. E passou a ser um Deus real, um Deus de perto. Meu amigo. Uau. De relacionamento. Onde eu falo, onde eu escuto, onde eu me submeti. Eu dobrei meu coração. Uau. Eu me rendi a Ele. Eu aceitei perder para Ele. Quando eu comecei a perder a minha vida, foi que eu ganhei ela. E aí eu comecei a abrir mão. Eu brinco, Fernando, que eu utilizo um gaveteiro. Eu peguei meu gaveteiro, eu abri as áreas da minha vida. Eu submeti a elas a Cristo. Então, quando eu pegava um outro gaveteiro do lado de cá, eu abri o gaveteiro e eu comecei a submeter aquelas áreas para Cristo. Pegava outro e comecei a avaliá-las aos olhos de Deus.
Ali eu via, poxa, ao abrir essa gaveta, eu acho isso, eu acho aquilo. Eu já tenho isso formatado, eu já tenho as minhas convicções. E eu comecei a colocar diante das convicções dele e falei, mas não está batendo. Se não está batendo, por que não está batendo? Eu comecei a fazer essa troca com Deus. Deus, mas eu acho isso, para mim isso é tão óbvio. E o Senhor está falando aqui na sua palavra, o Senhor está falando por meio de pessoas que já te conhecem há mais tempo do que eu, pessoas que eu vejo que vivem realmente com você, que é diferente, por quê? E aí o Espírito Santo de Deus começou a me ajudar a entender as coisas de Deus. Então, cada hora que eu pegava uma área e submetia a Ele, Ele me mostrava, você acha que é assim, né? Mas assim não é a forma como eu acho. Eu vou te mostrar por quê. E Ele começava a me mostrar por quê. Então, eu fui dando passos, à medida que Ele me mostrando, eu falava, tá bom, então vou fazer um... Eu abria a mão e deixava Ele me guiar. Dava certo. Aí eu abri outra gaveta. Pegava aquilo. E aí, o que você acha? Eu acho isso. Mas tá diferente. Pode abrir mão. Eu abri mão. Fazia o dele. Uau, deu certo. E eu comecei a ver pessoas que faziam coisas que eu achava que era impossível. Aos meus olhos, Fernando, ser fiel era impossível. Não existia um infiel. Eu defendia essa bandeira. E eu comecei a ver homens de Deus que falam, eu sou fiel. Eu sou um homem de uma mulher só. Eu honro com a minha palavra. Eu não deturpo o meu relacionamento. É possível? Pensei comigo. Meu lado macho não deixa eu pensar nisso, né? Se é possível, é para mim também. Eu quero isso. E aí eu comecei a mudar. Cai no que você falou. O ambiente de onde eu vim, o lugar de onde eu vim, ele é um lugar onde não me deixava olhar com esses olhos. Mudei a ambiência. Entendi algo em Deus. Vi pessoas exercendo isso na vida deles. Falei, é para mim, eu quero. Perfeito, cara. Isso para mim se chama posicionamento e entender o tamanho da nossa insignificância sem andar com Deus à frente. Sim. A gente precisa se posicionar na vida a todo momento. É posição, né? Ah, minha geração, ela sempre foi assim, eu herdei do meu pai, tá tudo bem. Então, para você poder mudar, você precisa de ver, logo depois você precisa se posicionar, e aí vem o lance de que não adianta tentar fazer com a força dos próprios braços. Quantas gavetas nós temos escondidas? Quantas pessoas têm gavetas escondidas e acham que está tudo bem? Continuando essa analogia, quantas pessoas antigas, e aí o antigo aqui não significa o velho, tá, pessoal? Mentalidade de não querer mudar, de não querer ver a mudança. Isso, para mim, é o antigo, é não se colocar na posição de reinvenção, de inovação. E quando você inova o próprio ser com Deus, aí é a maior transformação do mundo. Mas esse lance do antigo que eu estou trazendo na analogia, quantas pessoas guardam gavetas cheias de coisas achando que está tudo bem? Quantos extratos bancários as pessoas guardam em suas gavetas? Quantos cartões antigos as pessoas guardam nas suas gavetas? Quantas roupas sem usar as pessoas guardam nas gavetas? Eu estou falando de material e de sentimento. Pois é. Quantas gavetas você tem? Porque você acha que está tudo bem aquelas gavetas ali. Você fala, não precisa de mudar. E quando você abre isso, eu vejo que a gente só consegue, mudar mesmo se a gente consegue colocar para Deus. Porque quando você chega com 30, 40 anos, a gente se acha o dono da razão, né? E esse dono da razão não vai permitir a gente ver. E eu vou tentar mudar com a força dos meus braços. Forte o que você está trazendo aqui, cara. Eu vejo assim também que essas gavetas, né, Fernando, assim, aquele relacionamento que quebrou, não precisa voltar mais. O tempo cura. Casamentos que já vêm de fachada há tanto tempo, que se você for olhar para dentro, não estão legais. Famílias que estão aí, aos olhos de outras pessoas, nossa, que família legal. Se você vai olhar dentro do lar deles, não está nada legal. Os filhos não estão amparados, o casal não está bem, e as pessoas mantendo uma fachada. Esses não mudam. Porque como que eu vou mudar
se eu não estou sendo humilde para poder pedir ajuda? Como que eu vou mudar se eu não reconhecer que eu preciso? Se eu não me abro para isso, cara, não tem como. Se o meu orgulho me fenda, me coloca aqui, nesse lugar fechado, ao ponto de que eu não posso mostrar para ninguém que eu sou vulnerável, que eu erro, que eu sou falho, eu não vou conseguir mudar. Porque para eu poder mudar, eu tenho que reconhecer que eu preciso de mudança. Como que eu, que busco por aceitação, que busco por aprovação, que busco por afirmação, vou aceitar, vou reconhecer que eu não sou tão bom assim? Só com humildade. Não tem outro jeito. Perfeito, cara. E dessas gavetas, assim, na sua experiência, né, como... Acho que é legal até você deixar pra gente um breve resumo da sua atuação. A gente está falando aqui de assuntos até então variados. Se a gente tivesse que dar uma direção, quais são as principais gavetas hoje que você, como mentor de comportamento das pessoas, quais são as principais gavetas que você vê hoje que as pessoas estão se preocupando mais? Porque eu vejo um movimento muito forte das pessoas procurarem ajuda, o que é bom. Muita gente ainda é teimoso, mas é o que você disse a respeito do post sobre perdão. Assim, um post de perdão não consegue concorrer com um post, sei lá, de uma mulher que não falou nada, né? Aí a gente está indo para outro lado, que é o vício, tá despertando outras coisas, que é o desejo. Aí a gente vai para outra esfera. Mas eu vejo que as pessoas têm se importado com esse vídeo do perdão. Aí a gente não está falando de quantidade, a gente está falando de qualidade. Tempos atrás, as pessoas não queriam nem saber disso, de se transformar, de se renovar, de entender quem ela é. Mas hoje eu vejo uma mistura já, uma busca, as pessoas entendendo, eu mesmo, entendendo o que é o processo de transformação, que a busca do ser ela é diária, que quanto mais velho a gente fica, mais teimoso a gente fica, e mais difícil é ver para mudar. Então, todo dia que você acorda de manhã, né, literalmente eu sou movido por oração, hoje em dia, cada vez mais, você também, acredito, é tirar as escamas dos nossos olhos, da gente olhos espirituais, ouvidos espirituais, isso já resolveu o nosso problema. Mas eu vejo que também as pessoas estão procurando, elas estão mais sedentas para isso. Então, assim, quais são as gavetas hoje, cara, que você poderia nos aconselhar? Falar, cara, essa gaveta aqui eu acho que todo mundo deveria dar uma olhada nela. Nós todos temos uma questão com o perfeccionismo, né? O perfeccionismo, ele, se você passar numa régua de corte, ele pega quase que geral. O perfeccionismo, ele está muito atrelado a uma questão de aceitação. Então, qual gaveta que eu vou abrir? Eu não vou abrir a gaveta do sintoma perfeccionismo, porque aqui eu só vou achar sintomas. Eu tenho que achar a gaveta de o que desenvolveu aquele perfeccionismo. Onde que não foi comunicado para aquela pessoa que ela não é aceita pelo quem ela é e não pelo que ela faz. Que ela tem a aprovação dela, mas não é o erro dela que define ela. Quem não está pronto para errar, não vai estar pronto para acertar. Imagina, Fernando, que num perfeccionismo, as pessoas estão indo contra a própria natureza humana delas. Quem é a pessoa que acha que é perfeito? Todos nós temos a consciência que somos imperfeitos, mas lutamos por perfeição. Isso vai contra a nossa natureza humana. Automaticamente você vai se frustrar com você mesmo. À medida que você coloca uma condição de perfeição, você não alcança ela, frustração. Aí você levanta uma outra barreira de perfeição, não alcança, frustração. Cara, não é esse o caminho. E sem contar que quando eu tento fazer o máximo para ser perfeito, eu estou deixando de crescer. Porque você aprende mais no seu erro ou no seu acerto? É claro que é no erro. Então, o errar faz parte do crescimento da nossa vida. Lógico que ninguém vai errar propositalmente. A gente erra querendo acertar o alvo. Mas à medida que a gente vai acertando o alvo, que a gente dá passos, que a gente acelera, a gente ganha tempo de aprendizagem. E é justamente esse tempo de aprendizagem que faz a gente levar nos lugares que a gente precisa chegar. Quem fica muito perfeccionista, primeiro, ele perde tempo. Ele perde expansão, porque a mensagem já tinha que estar correndo, já tinha que estar andando.
as apresentações já estão funcionando, a pessoa está ainda no mínimo detalhe, ela está perdendo tempo, ela está perdendo alcance. Quando ela abre mão disso, ela começa a pôr em prática, ela vai, faz, acontece, alguém fala, não, mas ficou muito bom isso aqui, podia investir, tá, obrigado, vamos lá, volta aqui. Eu não estou preocupando com isso aqui porque faz parte, eu não sou perfeito. E é fazendo que eu vou aperfeiçoando, fazendo que eu vou aperfeiçoando. E assim vai sendo até o fim da nossa vida, até o último fôlego que a gente tiver. Massa demais. E cada passo que a gente dá rumo a isso, na minha cabeça, eu e Fred, a gente fala muito disso aqui, que é da excelência, saca? Assim, a excelência, Aristóteles já falava isso, né? A excelência para ele é o ponto certo da coragem. Assim, você não eleva a sua coragem para poder ser inconsequente de mais, nem inconsequente de menos. Aquele que, o de menos, que é o corajoso demais, que é o inconsequente, é aquele cara que acha que tem 30 homens na frente dele e ele vai encarar os 30 e vai sair arrebentando todo mundo, né? Não tem isso. E também o extremo também. Então você tem que achar o equilíbrio ali, a excelência é o equilíbrio para você ter coragem para você dar esse passo, né? Mas na minha cabeça também, hoje em dia, a gente tem falado muito isso aqui nos podcasts, que são os atalhos, né, cara? É até repetitivo a gente falar isso aqui nos podcasts, porque as pessoas, elas querem chegar num nível de excelência, mas elas querem rápido. Então esse degrau que você está colocando, que as pessoas desistem, é porque eu acho que também as pessoas não estão muito afim, cara, de passar pelo processo, sabe? Assim, mano, você quer emagrecer, cara, perde, sei lá, eu tenho 1,75, tô com 100 quilos, aí, pela graça de Deus, eu falo, Deus, amanhã me bota para 70 quilos, assim, no estalo de dedo. Cara, o nosso corpo não aguenta. O processo, eu tenho que viver o processo para isso, né? Então é degrau por degrau, é busca por busca. Então eu vejo que a concorrência pelo perfeccionismo, que traz também o ego, ou seja, eu tô vendo que o outro é perfeito, eu quero ser perfeito igual a ele. Pô, mano, mas você tem que viver o processo, você vai chegar lá. Só que aquela pessoa já coloca no degrau mais alto. Isso para tudo. Quando ele tem 10 passos para fazer, na hora que chega no segundo, ele fala, cara, não cheguei lá não. Desisto. Você vê assim também, cara, esse lance do perfeccionismo com o ego, com a excelência, assim, você tem encontrado isso aí nas pessoas? Sim. Só suporta o processo quem conhece a recompensa. Se você olhar por uma... Tem pessoas que vão fazer uma atividade física, como você citou, por estética. Beleza. Mas a maioria só consegue mesmo engatar quando muda o mindset e vê que é por questão de saúde, vê que é por qualidade de vida na fase de velhice, né? Na fase de idosos ali. E principalmente quem tem um propósito, Fernando. Quem tem uma mensagem para poder entregar. Quem tem algo que fala, cara, isso daqui que eu tenho, eu preciso disso para as pessoas. A essência do ser humano está na sua singularidade, na sua individualidade. Se a gente olhar para dentro do nosso dedo, é uma digital, ela é única. Ela é exclusiva. A ótica com a qual eu olho, você pode colocar todos os profissionais que falam exatamente o que eu falo. A minha ótica vai ser diferente de cada um deles, apesar de estar dentro do mesmo contexto. Os meus olhos vão em um lugar que o deles não vai. E os olhos deles, vice-versa. Então a minha ótica, a minha singularidade, ela tem que ser levada em consideração. Então cada um que descobriu o seu propósito, o seu chamado, saber aquilo que queima no coração, onde que quer chegar com isso, o que quer impactar e transformar na sociedade, deixar de legado, você naturalmente vai se preocupar com o seu físico. Porque eu não quero deixar uma mensagem que eu percebo valiosa como ela é, que mudou a minha vida, pode mudar uma história de uma sociedade, se perder nos meus 50 anos, se perder nos meus 60 anos. Eu quero levar isso mais adiante. Enquanto eu puder falar, quanto mais velho eu for, a partir da hora que eu estou buscando um conhecimento de transformação nessa área, passa ano, eu só aprimoro. Aí você chega na sua velhice, sem condições de entregar o que você mais adquiriu no tempo, que foi experiência, aprendizado, conhecimento. Quanto mais velho, mais vai ter de poder entregar. Aí você começa a ter uma baixa no seu físico. A sua potência foi embora.
Então, por esse motivo, é um propósito. A pessoa olha para aquele lugar e fala, cara, como que eu vou entregar o que arde no meu coração se eu não cuidar do templo que carrega essa mensagem? Isso eu começo a ver que as pessoas pagam preços. Então, a forma como alguém paga preço, né? Você falou sobre orgulho, sobre essas coisas assim, eu vejo que primeiro a pessoa precisa entender o que ela quer de fato. Sem entender o que queima no coração dela, é difícil, velho. Imagina só, uma pessoa fala assim, eu quero agora montar um estúdio de podcast. Dá trabalho, não dá? Tem compromisso, não tem? Sexta-feira você está aqui, o Fred está aqui. Passou um ano. Se isso não for algo de chama acesa no coração e um propósito bem levantado, você para pelo caminho. Porque vai te desgastando, vai te desgastando. Se você não tiver de fato algo que queima no seu coração, não é por mim. É por aqueles que vão usufruir disso, a pessoa não paga preço. Não. A palavra que você está trazendo, biblicamente, se chama permanecer. Domingo agora, eu estava lá no RPM do Legendários, né? Aquele encontro que tem, que a gente vai orar, primeiro domingo de cada mês e tudo. E aconteceu um negócio muito massa, cara. A gente chega no RPM ali, para quem não entende, é todo primeiro domingo do mês, existem as cidades, e a gente faz uma oração às 6 da manhã no monte. Eu nem contei isso pro Fred. Cara, e eu cheguei lá, mano, e, enfim, aí o Josafá falou, pessoal, orou e tal, agora escolhe uma pessoa da dupla, mas que não pode ser uma pessoa conhecida, sabe? E aí eu vou te confessar mesmo que eu tava com um amigo meu, o Nando Banana, tava lá, eu falei, não tem ninguém desconhecido aqui? Aí eu pensei comigo assim, eu vou fingir que eu tenho um tempão que eu não converso com o Nando, vou puxar o Nando aqui, vai eu e o Nando mesmo, quero conversar com uma pessoa que eu nunca conversei, não. Na hora que eu fechei a boca com isso, o Josafá falou assim, e para pessoas que você não conhece, é o Espírito Santo que tá vendo, não é você não. Eu falei, tá bom, já entendi. Então, beleza. Aí eu olhei pro lado assim, falei, quem que eu vou chamar, cara? Aí vi um cara lá, assim, sem a boina, com o tênis todo doido, Guilhermão. Eu nem conheci ele, bati nas costas dele assim, mano, vamos nós dois mesmo? Não, vamos nós dois e tal. Aí começamos, aí a gente vai orando ali um pelo outro, né, cara? E ele me perguntou assim, e aí, cara, qual que é o seu tempo de vida aí? Você quer orar para orar por quê? Falei, mano, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô 1 ano e meio tomando flechada de tudo enquanto é lado e o pai tá me segurando, porque eu me botei na brecha. Entendo isso hoje com mais claridade. Mas eu vivi um processo, mano. É 1 ano e meio, 2 anos aí do processo. Não começou ontem. E graças à proteção divina, sejam as provações ou as ascetas do inimigo que estão repreendidas em nome de Jesus, parou um pouco, mano, e eu tô pedindo agora só para permanecer. Eu só quero permanecer, mano. Porque eu sei que a cada passo que a gente der nos projetos que a gente tem, do Jornada Cast que você citou, quando eu olho para o Jornada Cast 1, temporada 1, eu sinto vergonha dele, de muita coisa que eu falei, do cenário e tal, porque o sinônimo da excelência é, de fato, você ter tido a coragem de fazer aquilo que você fez, chegar num topo, e depois você querer o segundo, e ter uma excelência. No terceiro você está melhor, no quarto, e vai chegar uma hora que a gente vai estar surpreendido. Mas a palavra disso significa viva o processo e permaneça. Se você não permanecer, mano, não tem vitória, não. Sim. E assim, nós estamos aqui numa sexta-feira à noite fazendo isso, né? Fredão tá com o menino dele com febre, ele tá aqui. Sim. Então, assim, não existe atalho, mano. A gente quer mudar, a gente quer... E uma coisa, tem gaveta que a gente precisa de mexer a gaveta, porque ela tem coisa ruim lá, eu tenho que mexer. E quando você fala assim, eu quero viver de propósito. Todo mundo tem que viver. Eu quero viver de chamado. Beleza? E vai te dar umas gavetas vazias e não vai te avisar o que tem lá dentro, não, cara. E aí você tem que confiar, né? Então,
Eu me delonguei aqui, mas porque esse assunto é um assunto que gera muito interesse para mim, que é esse lance da nossa reinvenção, da nossa busca, do nosso ser, da nossa permanência. Eu estou vivendo isso daqui na prática o tempo inteiro. E uma segunda gaveta aí, além do perfeccionismo, tem assim uma coisa que você está mapeando aí com as pessoas? Hoje mais cedo a gente estava conversando, né? Você está muito no sentido também da intercessão, né? Libertação, Libertação, intercessão, né? Trabalhando muito também com mentorias, né? Hoje eu faço mentorias para poder ajudar as pessoas a entender justamente as gavetas. E aí logo depois eu entro com habilidades, pontos fortes, pontos fracos, né? Que aí já entra um perfil comportamental. Então eu não vou no perfil comportamental de cara. Primeiro eu vou entender as raízes da pessoa. Primeiro eu fofo a terra. Aí depois a gente começa a entender como é que faz o plantio. Então isso eu vejo que é um alto impacto. São, pra você ter uma ideia, Fernando, 6 encontros. A pessoa cruza o Jordão. É um impacto fortíssimo. Por quê? Porque eu vou mexer nas raízes. Tudo que a gente avalia muito quem? Pai e mãe, sistema familiar. Então a gente pega uma geração, avalia outra geração, avalia a geração da pessoa. Se tem filhos, avalia os filhos. Entende o que está transmitindo aqui nessa família. Por que a pessoa faz o que faz? Essa é a frase que eu mais gosto de falar, eu falei aqui no início do podcast também. Por que você faz o que você faz? Por que você acha o que você acha? Por que você tende a imaginar as coisas da forma como você tende a imaginar as coisas? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. A chave está em a gente sair do nosso ponto e olhar de um ponto onde a gente consegue enxergar o todo, nem o meu, nem o seu. Entre nós dois, tudo que está aqui é visto por um ponto de vista. E você defende o seu e acha que eu não sei nada. E eu defendo o meu e acho que você não sabe nada. Então, quando eu começo a ajudar as pessoas, uma das coisas que eu falo no final da minha mentoria, eu falo, isso aqui é uma emancipação emocional, onde você sai daqui com olhos que querem ver e ouvidos que querem ouvir. Você começa a conectar as coisas ao seu redor, cara. Alguém te fala algo, você fala, deixa eu ouvir isso daqui, o que é pra mim? Você não tem que pegar tudo e engolir tudo, porque isso pode te fazer mal. Mas você tem que considerar tudo e passar no filtro do papai. Papai, falaram isso e isso de mim hoje. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha história? Como que isso, de fato, pode ser uma verdade? Isso é o Senhor que está querendo falar comigo? Ou é simplesmente a pessoa que está lá mal, que vem me atacar, e eu posso descartar essa informação? Depois desse filtro é que eu descarto. Porque as pessoas, às vezes, estão fazendo o quê? Cai aqui e já jogo fora. Não é comigo. Não é para mim. Não, tô tudo beleza. Não, considera. Aproveita o meio que está ao seu redor e utiliza disso como um ganho. Fala, Senhor, isso é verdade? Estão falando isso aqui de mim? Disseram que eu reagi assim hoje? Disseram que a vida inteira? Frases que a gente escuta, o maior conselho, Fernando, que eu ouvi quando eu fui casar. Foi um cara que falou assim comigo. Quando a sua mulher disser para você que está igual ao seu pai, escuta. Provavelmente ela tem razão. E esse conselho eu guardei. E às vezes ela vê não só igual ao pai, mas vê igual a mãe, vê igual a alguém, ela sinaliza. E ela, ao sinalizar, eu poderia dizer, isso é porque você tem interesse. Isso é porque você está dizendo coisas aí, e tá, porque eu fui ali e você não gostou. Eu arrumei todas as justificativas e neguei. Mas não deixei aquela verdade, talvez, fazer parte e entrar em mim. Como que eu ia mudar algo se eu não deixo isso acontecer, Fernando? Não tinha como, eu precisava deixar acontecer. E foi olhando isso que eu comecei a observar. Então, a gaveta que eu falo para mexer, né? Perfeccionismo é um ponto que a gente traz, mas tem tantos pontos, né? Pessoas passivas, pessoas que não conseguem agir, pessoas que não têm coragem, pessoas que têm dificuldade de falar não, pessoas que estão raivosas, amarguradas, pessoas que têm facilidade em irar, brigas diversas, pessoas que se consideram melhor do que as outras. São tantos os sintomas que a gente vê por aí nessas gavetas, que elas têm as raízes delas. E aí, por isso é importante a gente avaliar um a um, porque é possível mudar. E é isso que eu acho lindo. Eu não preciso ficar briguento o resto da minha vida. Eu não preciso ser uma pessoa amargurada, angustiada o resto da minha vida.
Tem caminho, cara. E é justamente o que você falou, né? As pessoas querem mudar. Porque o conhecimento começou a transmitir isso. Sim. Cara, esse é um dos grandes ganhos para mim da tecnologia. Assim, eu sou da tecnologia, né? Eu respiro isso. Mas até estava tocando ideia mais cedo com você, sempre me chamou a atenção o lado humano, enfim. E tecnologia hoje ela nos leva para duas direções, né? Ou é a direção do vício mesmo, poxa, você ficar ali rolando o celular para cima e para baixo, enfim, como para o lance da produtividade ou do alcance da informação. Não vou entrar no mérito se a informação está certa ou errada, mas ela chega. E eu vejo as pessoas procurando isso. Talvez a nossa geração ainda não vai estar tão preparada nesse contexto que a gente está falando, que é da revisão do nosso ser. Mas eu acredito que seus filhos, filhos do Fred, filhos dos seus filhos, provavelmente vão ter isso daí de uma maneira mais como um exercício diário. Assim, um exercício de se enxergar. Creio nisso. Assim. No livro Ser, inclusive, eu coloco um exercício, né? A gente está praticamente falando de muita coisa que está escrito no livro. Estou aproveitando para fazer propaganda, viu, gente? Compre esse negócio aí, ajuda o tio aqui, pelo menos chegar umas 5.000 cópias aí, ó. Mas, brincadeiras à parte, cara, eu sempre fiz um exercício comigo que você está trazendo para uma outra ótica. E olha que massa. Minha cabeça é tipo um quadricórnio. Eu vou falando uns trem e vou pensando em outros. Mas, quando você me disse aí, velho, pô, eu tenho um conhecimento que várias pessoas têm visões diferentes, né? Massa, porque eu também vejo assim. Por quê? Isso só está confirmando para mim, sentado nessa cadeira aqui, que eu estou aprendendo um pouco mais. O exercício que eu estava falando sobre o ser, cara, eu tento, principalmente quando minha esposa fala comigo que eu estou parecendo com meu pai, que é o sentido da arrogância, a gente se torna arrogante. Arrogância é você achar que você sabe tudo e que você é dono da razão, né? Essa é uma definição que eu uso para mim. Cara, e quando eu vejo que eu tô assim, eu me tiro em terceira pessoa, eu tento fazer uma visão satelital, que é o ver que você está citando. Que é chegar e falar assim, opa, deixa eu me desconectar, se eu tivesse condição de me ver de cima e falar assim, deixa eu dar uma olhada naquele Fernando ali, cara, como que aquele Fernando ali está se comportando, né? Só que essa visão, os olhos, ou eles vão ser do pai, para poder no nosso secreto se olhar e pedir para tirar as vendas, ou a gente ter uma ação de plena humildade, de escutar um amigo que te dá uma ligada e te fala, velho, aquilo dali não foi legal de você ter feito. Pô, e você tem humildade e fala, velho, foda, se ele viu, pô, da sua esposa te falar alguma coisa. E aí, mano, você tem que estar muito sensível a tudo, porque senão a sua arrogância sobe demais, né? Então esse é um exercício não só de ver, como de transformar e de permanecer nessa busca aí o tempo inteiro, né? E uma pergunta. Pegando um gancho, né? Claro. Até para ser, tem que conseguir ver, né? Demais. E diário, né, cara? Diário. A gente tem a qualquer momento, mano. Tem, você vai lá compra. Tem dinheiro, vai lá compra. E ser, mano. Transformação é diária. Eu falo assim, até para ser, a gente tem que conseguir se ver. Sim. E diariamente. Eu não tinha pensado nisso ainda, eu tô pensando aqui agora enquanto a gente conversa. Até para eu poder conseguir ser, eu não vou conseguir ser quem eu sou de fato, se eu não conseguir me observar, se eu não tiver como olhar para dentro de mim e ver quem que é esse cara aqui? Quem que formou? O que formou esse cara? Qual cultura? Quais foram as crenças? Quais foram os comportamentos? O que sucedeu que me formou? E aí eu sou cheio das minhas convicções, dos meus comportamentos, do que eu gosto e do que eu não gosto. Até, observa para você ver. Geralmente impacta. Horário de dormir, horário de acordar, o que você alimenta, como que você faz as coisas, o que você gosta, o que você não gosta. Tudo está impactado pela forma onde você foi criado. Pai, mãe, sociedade, ambiência, escola, os amigos que estão ao seu redor, tios, primos, parentes. Isso tudo, cara, fala sobre quem quer se ser. E cada um quer ser falando que é isso ou é aquilo. Cara, nós somos muito mais parecidos com nossos familiares do que a gente imagina. Só que, quando eu estou brigado, ou quando algo aconteceu na minha família, que eu não quero me parecer com eles, o que eu tendo a fazer? Igual meu pai? De jeito nenhum. Igual minha mãe? De jeito nenhum. Meus parentes? Não sou igual a eles de jeito nenhum. O que você faz? Você impede de se olhar.
Porque para você é uma dor tão grande se olhar nesse lugar que você não quer. Então, naturalmente, você fala o quê? Eu prefiro não me vejo. Eu não quero me ver nesse lugar. Porque eu não os aceito. Porque eu não os admiro. E se você disser para mim que eu sou igual a eles, como que eu vou aceitar isso? Essa pessoa primeiro ela tem que baixar a arma dela, tirar os escudos. Deixa eu olhar o que eu estou fazendo de fato. Que por mais que eu não os admire, eu ainda estou fazendo igual a eles. Esse é o ponto. Massa demais. Massa demais. Você acredita, então, que nós, como filhos, ou os filhos dos nossos filhos, têm uma obrigação de serem melhores que os nossos pais? Do que sua filha ser melhor que você? A pergunta é simples, mas ao mesmo tempo tão complexa de pensar que, assim, poxa, sua filha certamente tem que ser melhor que você. Os filhos do Fred melhores do que eu tive que ser melhor que o meu pai. Então é mais fácil falar de mim, né, do que falar do filho de vocês. Cara, é uma briga diária, porque eu carrego uma geração, né? Isso daí vem, uma geração. Eu nasci com o gene do meu pai. É um cara bacana demais. Mas aquele lance de tipo, eu vim da roça, sua avó era assim, eu continuei sendo assim. Cara, é uma quebra que você tem que ter em uma revisão diária disso, né? Então, assim, nós temos, eu julgo dessa forma, tá? Nós temos uma obrigação de sermos melhores que nossos pais. Sim. Tem que tomar um pouco de cuidado para isso não tornar um peso. Entende? A minha referência do que eu vou ser nunca vai ser pautada em alguém, né? Porque se eu entendo, e aí envolve fé, envolve criação, envolve o entendimento de cada um, mas se eu entendo que alguém me criou por duas pessoas, né, pai e mãe, numa relação, me gerou, mas alguém me sonhou. Se esse alguém me sonhou, minha referência tem que ser ele. Perfeito. Porque papai e mamãe não conseguem olhar para o filho e falar: eu que criei você, eu sei como é que você funciona, eu sei tudo de você, não sabe. Você lida muito com o meu comportamento e quando tem sabedoria, lida com o meu coração. Mas quem me criou, sabe para o que eu fui feito de fato, é um Criador. Então eu acredito que nossos filhos, nós temos que conectar eles em Deus. Nossos filhos, nós temos que reconhecer os nossos erros para eles, para que eles aprendam a reconhecer os erros deles. Os nossos filhos têm que ver a gente pedindo perdão para eles, para que eles aprendam a pedir perdão. Se nós estamos falando que é uma repetição, como que meu filho vai reconhecer o erro se eu não reconheço? Como que vai pedir um perdão se eu não peço? Ele vai me repetir. Perfeito. Não tem como, cara. Então a geração que eu acho, né, não é que uma é melhor que a outra, mas com o entendimento que eu tenho hoje, o que eu vou fazer para meus filhos? Eu vou deixar eles arriscarem bastante. Vou deixar eles terem experiências. Quanto eu puder apostar neles, para eles poderem crescer, ousar, experimentar, não experimentar coisas que eu não acho que está dentro dos valores e dos princípios que eu acho que devem ser usados. Mas naquilo que faz sentido, naquilo que vão levar eles a ter experiências boas. Né? Tem o conhecimento do bem e do mal apresentado pelo mal. E tem o conhecimento do bem e do mal apresentado por Deus. Né? Onde que eu vejo isso? Gênesis, a serpente apresentando ali, né, para Eva, o conhecimento do bem e do mal. Mas também vejo lá em Davi com Salomão, onde ele fala: vou te apresentar o conhecimento do bem e do mal, agora a partir da ótica de Deus. Então as pessoas que acham assim, tem experiências no mundo sexuais para você poder saber como que é o sexo. Porque vai que você casa e não é bom. Esse é um conhecimento do bem e do mal lá da serpente. Uau, perfeito. Agora, se você escuta assim, guarda o seu corpo. Deus não erra na pessoa que ele tem para você. Fica tranquilo. Deus nunca vai errar a sua intimidade sexual. Pode ir em paz. Esse é o conhecimento do bem e do mal vindo de um conselho de Deus. Então, levar os nossos filhos para esses lugares onde eles podem ousar, experimentar as coisas que são, de fato, próprias para eles, vai levar eles a ter experiências, e a experiência faz crescimento. Então, filho, vai! Pai, mas eu tô com medo. Vai! Ai, pai, errei, me desculpa, meu amor de Deus. Filhão, amei você, cara, você foi corajoso. Você deu passos. É isso que me importa. Rapidamente você emancipa esse filho emocionalmente, na vida, se torna um bom marido, um bom pai, e aí a sociedade recebe, né, os benefícios dessa pessoa bem impulsionada. Então,
criação de filhos, ser melhor do que a geração anterior, tudo depende. Às vezes uma geração não entendeu isso ainda. Como é que eu vou exigir que o outro seja melhor do que ela, sendo que ele não transmitiu? Perfeito. Esse é o ponto. Essa aula que você está me dando a esse respeito, esse é o ponto. Acho que esse sou eu, acredito que é o Fred também ali. Eu não tive isso dos pais, saca? Então, quando eu falo que eu tenho o julgamento, a obrigação, da maneira que cada um pensa, de ser melhor que os meus pais, tá tudo bem, não é que eu quero superá-los. Eles não tiveram o alcance. Sim. E tá tudo bem. Mas eu tive que ver isso e falar, opa, peraí, eu preciso ser diferente, eu preciso mudar. E talvez a partir da minha geração eles carregarem isso. Aquela frase da área de tecnologia que é arrumar o sistema com o avião voando, a gente fala muito isso em TI, Sim. eu arrumei o meu ser com ele voando, velho. Por quê? Porque até então ninguém me explicou qual era o manual do meu ser. Eu só recebi um manual que veio do passado na limitação dos meus pais e tá tudo bem, porque foram eles que tiveram esse alcance. Mas o seu encontro dos 30 anos, o meu também aconteceu em um determinado momento. O meu começou com 28 ali, para poder entender quem eu era. Pô, tem um trem errado, velho. Eu não quero ser igual ao meu pai. Quando eu tô falando igual ao meu pai, em todos os sentidos. Pô, o que eu posso melhorar? Meu pai me trouxe muitos valores. Trabalhar muito, pô, ser dedicado à casa, sustentar a casa. Mas eu falei, eu posso ser um pouco melhor. Até no aspecto de trabalhar muito, que era trabalhar demais e não viver a vida. Fecha parênteses. Mas esse lance, cara, da gente ser melhor do que os nossos pais, eu li o meu manual. Esse manual é divino. Quem tem o manual do nosso ser é Deus. Então, eu li esse manual e estou lendo ele diariamente para poder me entender como ser humano, para que eu me torne melhor. Entendeu? Sim. Porque é o que você trouxe que é massa. Eu não tive do meu pai ou da minha mãe, por falta de alcance, sempre vou reforçar isso. Meu filho, você errou, vai lá e erra de novo. Não tive isso. Entendeu? Tipo assim, seja na competição de taekwondo, seja na escola, seja minha mãe pegando o boletim, ela só olhava e falava assim, passou. Ponto. E aí? E se não passou, o que queria vir? Eu tive a sorte, talvez, de nunca ter tomado uma bomba, mas e aí? O que teria acontecido? Então, esse lance, se eu tivesse perdido no taekwondo, eu perdi sozinho. E aí? Qual que é a motivação que vem para aquilo dali? Então é muito massa você trazer isso, porque foi uma aula para mim aqui nesse sentido. Cara, mas eu entendo que eu meio que quebrei uma geração, eu estou tentando, entendeu? Baseado na leitura do manual divino. Falando, me explica. Deixa eu colocar na mesa do Senhor, tá aos pés do Senhor, me explica quem que sou eu e não deixa eu errar. Sim. Se a gente não conseguir transmitir isso para os nossos filhos, a conexão com o Criador, provavelmente, se eu estou conectado com o Criador e meu filho não conseguiu se conectar dessa forma, como que eu vou esperar que ele seja melhor do que eu? Eu tenho a fonte, ele não tem. Uau. Não tem como, cara. Um dia ele vai baixar e eu vou... Não tem como. Né? Deixa eu falar depois aqui sobre identidade. Bora. Sobre ver o filho, ver o pai. Quando você vê o filho, você vê o pai. Jesus falava isso. Eu só faço o que eu vi meu pai fazer. O princípio, ele funciona. Quem não entende quem de fato é Deus, para conseguir olhar para ele e ver o que ele está fazendo, para você se inspirar e fazer, você primeiro vai se inspirar no seu pai da terra. Uau. Provavelmente. O princípio, ele continua funcionando. Enquanto você não acha o pai do céu, você vai achar no pai da terra, em alguém, alguma coisa você vai copiar. Nós fomos feitos para ser esses um com alguém, com Deus. Quando você não acha Deus, você vai achar alguém. E talvez o mais próximo estava o seu pai. Provavelmente. Terreno, né? Porque o pai, ele tem um altar no nosso coração. O nosso coração, ele tem um altar, na verdade. Quem que tem que ocupar ele? Deus. Em sua maioria, não é. Se você olhar para um cristão, por exemplo, né, fala-se da idolatria, o próprio crente é muito fácil dele ser um idólatra. Às vezes ele não idolatra um santo, uma imagem, mas ele idolatra uma pessoa, uma condição, uma situação, a própria religião, um pastor, né? Pai, mãe, eu vejo muito isso. Quando as pessoas falam assim, não, eu não vou fazer isso aí porque meu pai não quer que eu faça. Tá, mas cara, Deus quer que você faça.
Como é que fica esse negócio? Eu não estou falando nem de por revelação só. Eu falo coisas que estão claras, Sim. biblicamente falando. E a pessoa diz que não, mas minha família não tem como isso daí. Cara, aquele que não é digno, né? Aquele que não rompe com isso, não é digno de mim, Jesus falou, né? Então, essa parte rompedora, ela não é fácil também, entendeu? Sim. Você falou de pai, né? E como que você não recebeu isso? Uma das grandes coisas que eu percebi, e lógico que eu fui percebendo com o tempo. Eu andei muito, Fernando, em seminários de cura interior. Fui nos seminários da Universidade da Família, fui em seminários de libertação, fui em muitas coisas para poder... O resgate da nossa central, né? Resgate. Ó, na você... central a gente tem lá resgate. Eu faço parte, hoje eu sirvo no ministério. Veredas Antigas, eu faço parte, sirvo no ministério. Alguns ministérios também de intercessão, de libertação, também faço parte, eu gosto disso. E estou sempre buscando aprendizados nisso, né? Eu entendi, por exemplo, que o meu pai, ele é um dos meus, ele era o meu melhor amigo, até que chegou Jesus. É disso Quando que Jesus, eu tô falando. Eu tentava ver o manual que ninguém me mostrava, até eu ver o manual que está conectado no céu. Exatamente. Quando Jesus chegou, meu pai passou o seu segundo melhor amigo. Ele continuou sendo meu amigão, sabe? Pai, um beijo, amo você, você é um cara que me inspira. E como você faz parte da minha transformação em diversos momentos aí. E ele... Meu pai tem uma crença, Fernando, olha como é que são as coisas, né? Ele acredita que ele não pode dar um 10 para ninguém. Ele fala, não, se eu der um 10 para alguém, a pessoa vai achar que tá bom e não vai querer crescer mais. A moda antiga. A moda antiga. Agora, o que isso pode acontecer, né? Agora aí, se ele vai me ouvir depois, eu não sei, mas pode ser que ele vai aprender com isso também, que eu estou abrindo aqui hoje sobre isso. Mas, se eu não dou um 10 para os meus filhos, o meu filho ele sempre vai ficar em busca do meu 10. Porque o filho está em busca da aprovação do pai. É pai quem afirma filho. É pai quem aprova filho. É pai quem diz, filhão, você arrebenta. Então ele pegava, por exemplo, umas situações, provas, ou um esporte, ou algumas situações onde talvez, se eu chegasse em 9,5, ele falaria, bom, mas faltou meio. Assim. E nesse faltou meio, o que acontecia, cara? O que startava em mim? Eu preciso alcançar esse meio. Eu quero o 10 do meu pai. Você sai desse contexto. Aí são os gatilhos que vão disparando. Eles nem sabem que vão disparar isso. Se soubesse, eu tenho certeza que não faria. Sim. Eu já conversei muitas coisas. É o alcance, coisas, né? Concorda? Isso. É o alcance, ele não tem um alcance. Ele não faz por mal, né? Não faz por tipo mal. Assim... Eu já conversei muitas coisas com meu pai, e converso com pessoas até mais velhas, que eles falam assim, mas por que ninguém falou isso antes? Sim. Por que eu não entendi isso antes, cara? Agora já tá cheio de... Já tem aqui uma história. Eu falei, vamos arrumar esse negócio, dá tempo ainda. Né? Mas... E aí vem a facilidade de hoje, a gente... que as pessoas procurarem isso para não cometer esse erro aos 70 anos, né? Exatamente. Enfim. Exatamente. Eu atendi um cara de 60 anos, por exemplo, com um filho de 24 anos. Quando eu mostrei as coisas para ele, ele falou, puxa vida, cara, como que eu não vi isso antes? Eu falei, calma, não dá tempo. Sim. Vamos arrumar daqui para frente. E ele se levantou. Cara, esse cara mudou fantasticamente. Mas o 10 do meu pai, voltando nesse assunto, que eu achei ele muito rico, ele... Depois você vai lidar com o mundo real. E eu trazia uma ideia para alguém. Cara, esse livro é fantástico. Tudo que tem nele tá bacana, tá não sei o que, rapaz. E se você recebesse esse livro, Fernando, e falasse, William, mas esse código de barra tem que ser aqui mesmo, cara. Vamos colocar ele aqui? Era um 9,5. Você acha que eu ia aceitar mudar esse código de barra de lugar? Era sob a ótica do seu pai. Eu não ia aceitar mudar esse código de barra de lugar. Por quê? Porque eu não estava aberto para não receber um 10. O 10 que eu não recebi, eu comecei a exigir das pessoas que elas me dessem. Se você fizesse uma pontuação, era como se eu não recebesse o 10. Isso me frustrava. Aí eu ia tentar te convencer de que tinha que ser aqui. Mas o William não faz sentido isso aqui. Mas tem que ser aqui. Mas por causa disso, no fundo, o que eu estava querendo? Cara, do jeito que eu fiz, me dá 10. Entendeu? Esses são um dos gatilhos emocionais, por exemplo, que a gente vai perceber durante a jornada de uma mentoria, durante o entendimento de uma conversa longa, mas tem que ser profundo.
Se não for no profundo, a gente tem dificuldade de encontrar esses gatilhos aí. Sim, e eles estão no fundo da gaveta, né? Eles ficam no fundo da gaveta, de uma gaveta que você não quer abrir, e quanto mais tempo você deixa passar, mais difícil vai ficar, porque a gaveta vai emperrar de alguma forma, você não vai conseguir achar aquilo dali sozinho. E mesmo quando você tem a ajuda de alguém, que é um mentor, que vai lá, abre a gaveta para você, te mostra onde está, vai ter esse comportamento da pessoa. Poxa, como é que eu não vi isso? É porque a gente precisa voltar para o básico, né, cara? Assim, a vida é a revisão do básico o tempo inteiro. É a gente voltar para o básico e, enfim, conseguir executar o básico com excelência o tempo inteiro. Aperfeiçoamento é isso, né? A gente voltar para esse básico, a gente vai acelerando a vida de uma forma que tá tudo bem, vamos seguir. E às vezes evoluiu, às vezes o código de barra não é ali mais. Sim. Né? Volta para o básico. Talvez o básico vai ser o quê? Revisar onde esse código de barra vai ficar, mas não conforme a tua vontade de mudar, e sim de quem já mudou e está trazendo para você uma nova experiência. Vai te falar, cara, esse negócio aqui fica melhor, né? Vou citar um exemplo aqui que eu fiz hoje, cara, hoje. Vou dar os créditos para o Fred, na minha humildade aqui, viu? É seu o crédito. Mas eu estou revisando os sites, as coisas da Tech1 e tudo, das empresas lá. E eu estou enchendo o saco dele aí mais uns 2, que na minha humildade, eu falo, ó, toma aí, lê e me fala o que você acha. Porque eu acho que essa é a melhor forma de você ter pessoas que te falam as verdades mesmo, porque você enxergar depende de pessoas que queiram te falar a verdade. Porque existe também um outro lado de muitas vezes a pessoa te encarar como um ser humano que já não aceita mais, e para não criar o conflito, ele vira e fala, tá tudo bem, pô, mas no dia a dia. Então eu conto com amigos muito próximos que me falam a verdade e peço para eles, falem sempre. A forma pode ser adaptada, mas a verdade ela precisa aparecer. Cara, e esses dias eu tava fazendo o site e ele falou, cara, eu não gosto muito desse negócio português, inglês, não e tal. E é um negócio que eu carreguei minha vida inteira. Porque trabalhar em empresa multinacional, às vezes você tá numa reunião assim, velho, e você solta uns metade português, metade inglês. E passou despercebido um monte de coisa escrita em inglês, português. Aí ontem eu peguei para poder revisar e falei, cara, não é que o Fred tem razão? Meio ponto para você só, tá? Não é um ponto inteiro, não. Mas eu parei para poder pensar e falei, cara, tem razão. Eu não vou conseguir, talvez, transmitir para as pessoas o que está na minha cabeça. E, cara, isso é voltar para o básico, saca? Não que escrever em português seja o básico. O exemplo aqui não é esse, mas é você escutar as pessoas e falar, cara, deixa eu voltar para o básico. Mano, hoje eu tava conversando lá, eu te falei isso mais cedo também, esse lance da gente enxergar as gavetas e tudo, volto a repetir, esse podcast é pra mim aqui, viu, gente? Depois vai passar o Pix lá, eu vou depositar. Mas vai pra nós também, velho. Pra mim, pra você, pra ele aqui, pro resto que tá envolvido nesse por amor aí, viu? Segredo, viu, gente? Por.life. Acessa aí que vocês vão entender o que é esse negócio. Nem eu sabia o que era um ano atrás, hoje eu já sei um pedaço. Mas voltando aqui, cara, a gente tem um programa de mentoria que chama Ascend lá, que depois eu vou te apresentar. Tem propósito isso tudo, viu, gente? Deus une improváveis, guarda isso. Mas eu tava lá, Fredão, contando pra você aqui, pro William também não tô descartando ele não, só para poder entender o contexto. E o Fred está fazendo parte da mentoria, tem sido umas pessoas teste mais profundo, assim, porque esse programa era muito voltado para mundo corporativo, eu tenho adaptado ele para pessoas. Só que hoje, velho, a moça que trabalha comigo é Lelê, te amo de coração. E você tá. Eu não vou te cobrar, não, eu só vou te cobrar se você fazer um arroz e feijão top para nós. Mas nós estamos conversando bem, né? Essa consultoria aí para você. Mas ela trouxe um negócio, cara, que ela virou para mim na simplicidade dela. Olha que negócio massa, velho, que a gente tá aberto a ver. Onde eu quero chegar? Pessoas de todos os tipos, não só especialistas, podem ir lá e abrir nossa gaveta e nos mostrar alguma coisa. Ela virou para mim, cara, e falou assim, eu tô passando seus vídeos para todo mundo, viu? Eu falei, que bonitinho, né, velho? E manda mesmo, bicho, e manda no Instagram, e manda no outro. Eu falei, tá bom, velho.
Aí fiquei pensando comigo assim, mas o que ela tá pegando, né? Tipo assim, se eu tivesse que perguntar para ela o que tá fazendo diferença para ela ali e tal. Ela falou assim, tem um vídeo seu que você fala que a gente tem que, por exemplo, pegar o nosso dinheiro, comprar outras coisas, guardar o lucro, comprar mais e vender mais e ir guardando o lucro. Onde eu tô querendo chegar? Era tão básico o raciocínio, velho, que esse conhecimento serve para outras pessoas na cadeia como um todo. Então, onde que eu quero chegar mais uma vez com isso, né? Eu uso muito esse onde eu quero chegar. Cara, a gente consegue fornecer conhecimento. Me perdi. Ao vivo, né, velho? Eu me perdi. Tava falando sobre... Isso acontece, viu, gente? Dela, quando ela tá... A pessoa... Voltar pro básico, né? A pessoa do tipo dela, pegar o seu vídeo e entender que às vezes é uma informação tão básica... Sim, lembrei. Voltou. Funcionou o tic-tac aqui. Mas o que a gente estava falando é assim, eu comecei falando do português, do inglês, eu comecei falando de você comentar com um cara de 60 anos, poxa, por que eu não sabia disso ainda e tudo? Mano, se você parar para poder escutar as pessoas ao seu redor, as pessoas, sendo o Fred falando do português ou inglês, escreve esse negócio em português, para de escrever esse negócio em português e inglês, e desde a Lelê de me falar assim, o simples vídeo que você falou, que a gente compra uma coisa, gera um lucro, guarda o dinheiro, deposita e não gasta, cara, era a mesma coisa eu estar falando do algoritmo de inteligência artificial, ou seja, você consegue usar o seu conhecimento e permitir que pessoas abram as suas gavetas, vamos dizer assim, para poder desvendar aquilo dali que às vezes os nossos olhos estão tapados, né, cara? Acho que eu me delonguei demais aqui, hoje eu tô chato, viu, gente? Mas foi mal. Mas por isso que é a importância, né, Fernanda, a gente não ser uma lagoa, mas ser um rio. Um conhecimento que pra gente pode ser óbvio, mas tem um jargão, né, muito famoso, o óbvio precisa ser dito. Não é porque a gente sabe, às vezes você veio de um contexto, onde para você, o que mais você ouviu, viveu, foi isso. Mas para outras pessoas não foi. Perfeito. E são quantas bilhões de pessoas que tem por aí, cara, que precisam ouvir aquilo que há em você. Voltar para o básico, a ouvir as pessoas é importante. Mas eu volto a bater na tecla. A singularidade. Ainda que o Fred fala, o Fred me deu um toque. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu estou aberto. Eu não estou rejeitando. Mas, cara, o que tem de dedo meu aqui? Porque talvez pode ser uma palavra do inglês no meio do português, que é o dedo do Fernando. E alguém vai ler aquele negócio, né? Hoje eu conheço uma pessoa de branding muito legal, chama Bruna Mendes. Ela desenvolveu o meu branding, eu estava no evento dela terça-feira agora, e por isso que isso está borbulhando dentro de mim. Fantástico o que ela falou, né? Todo o assunto que eu vou tratar, nessas áreas que nós estamos tratando aí, gestão da emoção, neurociência, os olhos das pessoas estão em certos lugares, já formatados de cada um deles. E eu ficava me olhando assim e falando, caramba, eu só quero ficar avaliando estrutura familiar. Eu só quero ver onde é que distorceu, o que desencadeou e tal. Isso por um tempo estava me incomodando, sabe? Tipo assim, eu não estava me sentindo... Eu estava me sentindo um peixe fora d'água. Cara, por que só eu que quero colocar os olhos nisso, sendo que os olhos das pessoas estão assim? E ela fez um documentário, ela apresentou agora terça-feira. Quando ela apresentou esse documentário, ela falou da importância da singularidade do olhar. É o seu diferencial. Como, William, que você vai transmitir quem é você, sendo igual a todos? Às vezes, só da pessoa ler um inglês no meio do português, ela pode não entender nada, mas rapidinho ela começando a conviver com você, ela fala, por isso que no site dele tem coisa em inglês. Isso é dele, é a marca dele. Pronto, você marcou a pessoa. Acabou. Ela pode ler todos os sites. Um dia eu li um site de um cara que tinha uma palavra em inglês lá do nada, eu não entendi nada. Depois eu entendi. Cara, é a singularidade dele. Olha o quanto que ele é diferenciado. Olha que... Pronto, você marcou a pessoa. Então, a gente tem que ouvir sim, porque eu estou falando sobre isso. Mas é ouvir, pegar no potinho e falar, cara, o que é isso de fato? É bobeira mesmo? E pode ser. Ou quanto que não, porque está o meu diferencial. E é por isso que o Fred nunca vai entender e falar, mas Fernando, faz isso aqui, tá, não sei o quê. Eu não estou ligado aqui se era ou não era para ser feito. Sim, isso é um exemplo. O olhar é o seguinte, o Fred nunca vai ter o olhar do Fernando.
Ele pode ser um cooperador para chamar a atenção. Mas o alerta que vem, ele tem que passar no filtro de quem? Do Fernando, porque ali diz muito mais sobre o Fernando do que sobre o Fred. E vice-versa. Na academia do Fred, por exemplo, você pode vir aqui, você pode dar todos os pitacos. Mas o Fred tem uma chama dentro dele, fala, mas é essa cor aqui, cara, não tem como, porque isso aqui me remete a isso, me lembra... Acabou. É a individualidade, a singularidade. Onde que impacta, onde que é alguma coisa minha, que eu acho que pode marcar, até onde que isso não faz sentido, até onde que de fato tem que voltar para um padrão. Top. Ô Fred, eu vou voltar para o inglês então, tá? Acabei estragando as Mas assim, brincadeira à parte, é muito massa isso, porque realmente é você pegar. Se eu parei para pensar, é porque fazia sentido, né? Assim, fazia sentido daquilo ali, o que você traz sobre essa singularidade, que inclusive Jornada Cast é isso. Esse Jornada Cast, várias pessoas me falaram, você tem que montar um roteiro, você tem que montar um roteiro. Eu falei, cara, não, eu quero que o negócio seja igual a gente. Acabei de errar aqui, perdi o raciocínio, e tá tudo bem, vai ser assim, sabe? Porque precisa de ter. Agora, a gente vai buscando a excelência, acho que o grande lema que a gente trouxe aqui é, precisamos estar abertos a, antes de mudar, abrir nossas visões, e outras pessoas podem nos trazer, né, visões diferentes que vão nos proporcionar, levar para mais um nível de excelência, usei aqui o exemplo, mais um nível de adaptabilidade, que eu usei a Lelê como exemplo. Então, o que é uma adaptabilidade? Poxa, às vezes você está fazendo um tipo de mentoria, e eu estou fazendo um tipo de mentoria que está alcançando um certo nível de pessoa, mas se a gente se adaptasse, se a gente tivesse aberto a se adaptar, o mesmo conhecimento que a gente está passando, sendo passado de uma outra forma, alcançaria outras pessoas, né? Que é o lance do português ou inglês, ou de usar mais cor ou menos cor, é a forma de transmitir, que é o servir o conhecimento, compartilhar as experiências e fazer isso. Mas eu concordo contigo, o próprio livro, né? Teve gente que chegou para mim e falou, cara, sabe o que é o mais massa do livro? Que eu vejo você conversando. E ter um livro pessoal com uma pessoa que... Eu não tive a oportunidade ainda de ler um livro, tive, né? Haja Luz, que é do Breno Faria, que inclusive faleceu aí esse ano, um irmãozaço, né? Mas eu li o livro dele e depois tive a oportunidade de conversar com ele. E é muito massa mesmo, de você pegar e falar, pô, cara, o Brenão, isso daqui foi você que você leu. E o livro foi a mesma coisa. Então, agora, por exemplo, eu estou tomando cuidado, estou escrevendo o livro Fazer, de não perder essa essência. Claro que você tem que colocar no português correto, você tem que fazer tudo isso. Mas o legal é a pessoa pegar aquilo dele e falar assim, pô, aquilo dele tem a sua identidade. Né? E o que me despertou muito assim, né, para trabalhar nas minhas mentorias também, é despertar as pessoas na singularidade deles. O que vai fazer a diferença, né, nessa pessoa e no mundo ao redor dela, e no que ela vai conseguir entregar, é de fato a singularidade dela. Deus não nos deu uma digital à toa. Não deu, cara. E você falou uma coisa no início, é algo que eu recordei que agora que eu queria abordar também, muito incrível. Como que as pessoas têm que começar a olhar para a singularidade delas. É onde se perdem, frustração, ansiedade, depressão também pega. Geralmente eu considero um ser, você é bom, extremamente bom em tudo que você faz, Fernando? Impossível. Impossível, cara. Aí a pessoa pega o cara que é referência em financeiro e mira ele. Pega um cara que é referência em relacionamento e mira ele. Pega um cara que é referência em trabalho e mira ele. Pega um cara que é referência em alimentação e mira ele. Pega um cara que é referência em atividade física e mira ele. Se servisse só para poder servir de alvo, beleza. Só que não. Eu tenho que chegar naquele nível, naquele padrão, para poder me sentir bem. Porque o padrão é esse. Cara, aí eu pergunto, né? Me conta quem que na vida tem esse nível de padrão. Pega esse que eu peguei aqui. Acha o padrão dele em todas as áreas igual e tal. Não tem. Aí as pessoas começam a se frustrar. Eu sou ruim. Eu não sou bom. Eu não dou conta. Isso não é pra mim. Jamais vou viver aquilo que eu imaginei. Poxa, não é por aí. Cara, você pode se espelhar para você poder saber que tem alguém traçando um caminho, que esse caminho é atingível.
Só que a sua individualidade vai dizer, isso aqui não é essa altura para mim. E eu vou me contentar com algo que vai ser bom, mas até onde eu consigo chegar, porque aqui eu sou muito melhor. E aí você concentra naquilo que você é bom. Aí sim você começa a encontrar o seu propósito. Perfeito, até porque multidisciplinaridade não tem nada a ver com excelência, né? Eu não preciso de ter multifatores para mim poder ser excelente. Uma coisa tem nada a ver com a outra, né? Assim como a gente também confunde o lance da produtividade. Ter um monte de coisa para poder fazer não quer dizer nada, não quer dizer que você está sendo produtivo. É assim, famoso estou ocupado, a gente tem falado também no podcast aqui o tempo inteiro a esse respeito. Cara, o futuro aí, o que você tem previsto? Assim, se eu te perguntasse, né, a gente está falando de propósito, se eu te perguntasse, não, porque eu vou te perguntar. A gente estava falando sobre propósito. É uma palavra bonita hoje em dia, né? A gente procura propósito, e eu acredito, na vida é feita por propósito. Deus nos fez de propósito. Uhum. E ele nos fez tão de propósito que ele ainda nos presenteou para alguns, ainda entregou um chamado. Basta se acreditar, buscar esse chamado, viver esse chamado, ser preparado durante esse chamado, permanecer nesse chamado e entender que muitas vezes o seu chamado não vai estar correspondente àquilo que está no seu coração, mas no dele alinhado ao nosso, né? Ou seja, não se frustre, está tudo bem, caso não seja da tua forma. Então eu vejo muito isso. Vejo também que há um limiar muito grande entre propósito e felicidade. As pessoas vinculam felicidade à conquista de propósitos. E na minha concepção, felicidade nada mais é do que o estado presente do agora. Estar feliz. Eu estou feliz pra caramba de estar aqui. Não tem como cara, eu vou ser feliz amanhã, depois. Não é isso. Isso é um propósito. Gravar 15 episódios do Jornal da Cash é um propósito, mas agora eu tenho que estar feliz aqui no meu estado presente mesmo, né? Quem que vai ser aí o William, velho, daqui os próximos anos no seu propósito? Você já falou, mas eu estou reforçando aqui. Fernando, que eu quero realmente assim, viver em propósito, né? Formar homens melhores, homens sacrificiais, homens que pagam preço. E por isso a gente precisa curar esses homens emocionalmente. Se você observar, né, os sacrifícios que eram feitos, era um cordeiro imaculado, sem mancha e sem mácula. Uau. Homens sacrificiais são homens curados. Um homem, quando ele está ferido, ele ainda precisa ser o quê? Atendido. Não consegue dar o máximo que ele tem. Quando um homem é curado, salta um leão. É um cordeiro que virou leão. Aí sim ele consegue sacrificar. Aí sim ele consegue ir até morte de cruz. No sentido dos desafios da vida. Né? E também mulheres. Né? Mulheres que entendem os seus lugares. Mulheres que realmente são curadas nas suas identidades. Que sim, edificam um lar. Tem a capacidade de transformar toda a estrutura daquela família, porque ela é essa que transita entre as relações e auxiliar essas mulheres. Então eu vejo assim, o que eu quero, né? Eu quero ter uma sociedade sem ser a sociedade mimimi. Porque a sociedade mimimi, ao meu ver, é uma sociedade que está curada, está ferida, não está curada, né? E resgatar homens. Esse é o que queima no meu coração. Pessoas curadas, transformadas, e homens realmente que são sacrificiais. Uau! O que eu puder colaborar com isso, conte comigo, conte com o Fred, conte com todo mundo. Tudo que é feito por amor, cara, está alinhado aos propósitos de Deus, né? Assim, é aquilo, tudo que Ele faça a obra dele, que somos nós, porque as que nós fizemos aqui, nenhum trabalho será em vão, né? Então é isso que eu me apego, e quando a gente se alinha nosso coração ao dele e coloca tudo por amor, mano, visão ele deu, direção ele vai dando, temos que permanecer nessa direção, não há atalhos, não há nada. Agora uma coisa que acredito que você e eu, qualquer um pode falar mesmo quando se sentir perdido, sem direção ou sem provisão,
ele vai dar provisão, ele vai dar direção dentro da criatividade dele, desde que a gente busque. E desde que a gente esteja com o espírito cada vez mais sensível mesmo. A gente dá essa liberdade para o Espírito Santo. Então, conte conosco, cara, essa jornada aí, vamos curtir essa jornada junto. Eu queria que você deixasse seus contatos também. Passou aqui 1h30 quase, passa super rápido aqui, a gente nem percebe. Espero que a gente grave outros episódios aqui, a gente vai abordar um monte de tema. O espaço do Jornada Cast é seu, fique à vontade, viu? E deixa aí seus contatos, sua rede social, como é que as pessoas te acham, né? Para poder bater um papo, enfim, entender um pouco mais aí do trabalho. Legal. Obrigado pelo espaço. Maravilhosa a troca aqui. Aprendi bastante também do que você trouxe para eu poder perceber hoje, né? Bom, meus contatos é telefone 31 99871 2244. O Instagram é William P. Dumont. E o Dumont escreve igual o Santos Dumont. Então, William P. Dumont é o Instagram ali você acha também meus contatos, lá tem vídeos, tem conteúdos, pode me chamar também, se você tem alguma necessidade, eu quero te ajudar. Pode mandar lá seu relato, pode mandar lá o que você precisa, quem sabe eu posso aí contribuir com você também. Bom demais. Galera, obrigado por mais um episódio aqui. Você aí que assistiu, que chegou até aqui, né, depois aí desse papo enriquecedor aqui para mim, aprendi muito. O meu objetivo aqui, cada vez é sentar aqui e aprender coisas diferentes, tanto meu quanto do Fredão que está aqui dentro, não importa que as cadeiras que a gente ocupa, os nossos ouvidos estão abertos a aprender, a errar. Esse é o nosso propósito aqui. Assim como o William falou, só evolui, só cria excelência quem erra, né? Então, mais uma vez, obrigado. Curta, compartilhe, mande aí para os seus amigos. O nosso objetivo aqui, de fato, não é a quantidade. Se for da vontade de Deus, nós vamos atingir bilhões, milhões. Mas a gente quer atingir quem realmente precisa da informação que está aqui. Que seja tocado por alguma forma, né? Para poder ser tocado, basta às vezes 30 segundos, 40 segundos, nada mais. Então, durante esses 90 minutos aqui que a gente bateu o papo, se te tocou de alguma forma, encaminha para alguém, para poder essa pessoa assistir, e a informação, o conhecimento faz a gente ver e mudar. Essa é a mensagem que eu pego aqui hoje desse podcast. Valeu demais, até a próxima. Fui! Valeu.